Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre mentes. A gente já vai aproveitar para que vocês possam se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, para nos auxiliar que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre como atravessar dias ruins. Dias ruins, sejam eles de tristeza, dias de desmotivação, dias onde acontece alguma coisa inesperada, dias mais ansiosos, mais deprimidos, dias ruins são inegociáveis, acontece na vida de todos nós, faz parte da experiência humana. Então, hoje esse assunto a gente vai poder trazer algumas dicas, né, algumas orientações, algumas reflexões a respeito do tema, né, Jéssica? É isso aí. E dizer para vocês que os dias ruins são comuns, né, Fê? É natural a gente ter dias ruins, né? A gente sempre diz que a vida não é uma linha reta, a vida tem altos e baixos. E esses dias ruins, eles vão aparecer. Então eu digo que é importante a gente estar preparado também para isso, né? E Uhum. a gente vai se preparando, e ao longo do episódio a gente vai dando algumas dicas, né, Fê, de como se preparar para esses dias. Uhum. Ah, Acho só importante, né, Jéssica, a gente falar que alterações emocionais elas são comuns. uhum, Porém, a gente tem que ligar um sinal de alerta quando a gente enfrenta dias ruins com uma certa constância, uma certa sim. frequência, né? Quando esses dias ruins perduram no tempo, Uhum, né? Passa uma, duas, 3 semanas, tu te percebe ou muito triste, muito desmotivado, muito ansioso, né, na maior parte dos dias, quase todos os dias, uhum, né, aí é fundamental buscar, ajuda profissional, né, da área da saúde mental. uhum. Isso, com certeza. É importante buscar um psicoterapeuta, né? Buscar a ajuda de um amigo para esses dias, entendendo que se isso perdurar, se isso, como a Fê disse, for algo mais frequente, é importante a gente ligar o sinal de alerta. E existem alguns dados que mostram que, dependendo da época do ano, né? Dependendo da época do ano, pode ser que influencie na nossa emocionalidade, influencie no nosso humor de alguma maneira. Uhum. Então, geralmente lugares em que são mais frios, em que não tem muito sol, também influenciam no nosso humor de alguma maneira, né, Fê? Então isso é um dado, importante para a gente trazer. Geralmente nos dias de sol, percebam, né, que a gente fica um pouco mais motivado, um pouco mais alegre, né, o próprio sol, a própria vitamina D é importante para nossa motivação, né, para o nosso estado de humor. Então isso influencia sim também. E a gente precisa observar quando a gente está num dia ruim. Eu digo que esse é o primeiro ponto, né, Fê? Notar. E eu Notar que é um dia ruim. e eu acho que essa questão do clima, assim, para mim, pelo menos, é algo que me impacta bastante, assim. Eu percebo quando dias mais nublados, eu fico, com um humor mais Uhum. melancólico, né, mais introvertida, né, mais reflexiva, Hum, né, enquanto o inverno, muitas vezes, também isso provoca nas pessoas, assim, quando, né, temperatura sim. frio, aqueles dias mais cinzas, Uhum. né, então acho que também tem realmente uma interferência, Com né, e é certeza. importante a gente se observar, entender, Uhum. aceitar, acolher. Exato. E outra coisa, né, Jéssica, muitas vezes o nosso costume, a nossa cultura, ela nos ensina a querer se livrar da Uhum. dor, Exato. né, se livrar do sofrimento, Uhum. né, fingir que tá tudo bem, né, e como a gente evitando, fingindo, se esquivando da dor, a gente, não permite entrar em contato com aquilo que tem de valor, né. A dor, ela sempre traz uma mensagem, Sim. né, e que se a gente fica se esquivando e lutando contra ela, ou então tentando racionalizar a dor, apenas racionalizar a dor, tentando buscar justificativas, por que que eu estou me sentindo assim, Sim. né, e aí fica numa luta contra ela e deixando de escutar a mensagem daquela dor, né, porque atrás da dor, né, tem Uhum. coisas importantes, Exato. né, a gente também tem que buscar transformar e quando a gente fala dor, a gente fala disso, tristeza, raiva, ansiedade, né, angústia, Uhum. irritabilidade, alguma circunstância acontece na vida, né, então a gente também tem que transformar a dor como um combustível,
de crescimento, de transformação, de aprendizado, Com né? certeza. E eu vejo isso muito da nossa cultura, assim, né? Muitas vezes de querer se livrar da dor e não entrar em contato com ela. Uhum, uhum. É como se fosse uma coisa bem contraintuitiva mesmo, né, Fê? Uhum, A gente tende a ficar, fugindo do medo, fugindo do desconforto, fugindo da tristeza, justamente por não entender o que são essas emoções. Por isso que em psicoterapia cognitivo-comportamental, uhum, geralmente a gente vai aprender sobre as emoções. Tá tudo bem, né? Tristeza é uma emoção, o medo é outra emoção. Toda emoção tem uma função. E tá tudo bem, ela tá aqui presente. Aí notar a presença, como a gente falou antes. Notar que eu tô na presença, eu tô acompanhada do medo. Voltando a falar do clima, né? Que ele falou que muitas pessoas sentem mais para baixo, também não é a mesma coisa quando tá chovendo, quando tá uhum, o clima mais nublado. O que as pessoas tendem a fazer? Ficar em casa, ou nem vou caminhar, nem vou sair, justamente por não estar muito convidativo para sair na rua, né? uhum, Esses dias até eu fui tava indo pra academia, era 7 horas, e tava chovendo, tava um dia uhum, tava escuro ainda, agora no inverno, uhum, clareia lá por volta de 7 e pouco, né, 8 horas. uhum, Então eu fiz um story dizendo, assim, né, que, por mais que estivesse um dia, que ainda estivesse escuro, eu estava indo fazer o que eu tinha me comprometido a fazer. Eu não estava super a fim de ir, não tinha um sol um dia lindo, eu não conseguia ver direito as coisas na rua, mas eu estava indo. Porque é isso, né, a gente tentar se ajudar nesse momento. Entender que o que está acontecendo, né, realmente não está convidativo, não tô super animada para ir, mas eu sei que depois que eu for, eu vou me sentir melhor. Então nos dias ruins, a gente diz: "Siga a mesma rotina, siga o seu plano". Você vai ter as mesmas responsabilidades, você vai ter ali o seu trabalho, as suas atividades que você se comprometeu com a sua agenda, enfim, né, com as pessoas. Faça isso, né, mas não precise inventar coisas diferentes, justamente porque, você vai estar com a sua emocionalidade abalada, uhum. não vai ser um dia comum. Então o primeiro passo que a gente pode dizer é: perceba, né, Fê, Isso. perceba. Identifique, nomeie. Exato, nomeie, quer anotar eu sempre dou dica para meus pacientes: anote. Tem um Uhum, bloquinho, um caderno, um diário, anote quando perceber, que não tá bem, né. Faça um diário, das emoções, isso é bem legal para a gente tomar, consciência de como, funciona, né, no nosso dia, no nosso mês, na nossa semana, como nós funcionamos. Hã, uhum, isso é interessante. E o próximo passo é a gente entender, né, também que o nosso cérebro nesse dia vai tender a evitar decisões, que nem tu falou, né. uhum, Não evitar. Ele vai tender a, evitar tomar a gente precisa evitar tomar decisões. uhum, E o nosso cérebro vai querer sempre, ele vai estar querendo ir muito pelas nossas emoções. A gente vai estar querendo fazer coisas, a gente vai ter muito impulsivo. uhum, Fazer coisas devido aos nossos pensamentos, às nossas narrativas internas, ao nosso estado emocional. E a gente tem que dar 2 passos para trás e pensar: "Será que eu mando essa mensagem? uhum, Será que eu tomo essa decisão? Será que eu tô pronta para fazer isso?". Por isso que, antes de tomar esse segundo passo, a gente tem que perceber que não é um dia bom. uhum. Porque o nosso cérebro fica mais em dias ruins, mais estressado, né. Uhum, Então, a gente fica mais, emocional, uhum. menos racional, né, mais vulnerável, mais sensível, né. Então por isso que é importante ter conversas, evitar ter conversas importantes, tomar qualquer decisão, Exato. né. Hã, porque entendendo que esse dia ruim vai passar, mas o que tu fizer, Uhum. né, nesse dia ruim, pode durar para sempre, Pode. né. Então, Pode às se tornar um mês vezes ruim, um ano ruim, né. exatamente, às vezes quando a gente não tá bem, é aquele dia que a gente se estressa em casa, se estressa com o parceiro, com a parceira, né, fica mais irritado, fica mais impaciente, Uhum. e aí por consequência disso, muitas vezes, né, acaba tomando decisões, tendo conversas que não são adequadas, porque nós estamos estressados, né, e aí a consequência das nossas atitudes naquele dia podem perdurar, né, Uhum. para sempre. Exato, Então a pode ser para sempre gente mesmo. é, Exato. né, Porque a ou pessoa pode ficar muito chateada, né, Fê, e a uhum, pessoa, às vezes, não tem que entender assim, né. Claro, dependendo da relação, mas pode ser que realmente cause uma dor, uma ferida na pessoa que é difícil depois de cicatrizar, uhum, dependendo do que foi dito. Então por isso que a exatamente. gente precisa racionalizar um pouquinho mais nesse dia. E também poder compartilhar, né, com as Compartilhar. pessoas da tua volta, né, com a tua família, enfim, com o marido, esposa, que tu não está bem, né, que não Uhum. é um dia, fácil para ti,
né. Então isso também é importante, porque no momento em que tu compartilha, tu dá a oportunidade para o outro também entender, compreender, te acolher, validar, Dá o teu né. tempo. Exato, Acho dá que teu essa espaço, uhum. né. Sim, porque e é importante que as pessoas entendam isso, né. As pessoas mais próximas, elas precisam entender, né, quando tu diz: "Olha, hoje eu tô num dia ruim, hoje eu prefiro não falar muito contigo, hoje eu tô um Uhum. pouco mais introvertido, tô um pouco mais pra dentro, então, eu preciso me cuidar um pouco mais nesse dia do que nos outros", e a pessoa precisa entender, né, naturalmente. Então não tem como tomar decisões assertivas nesse dia. Siga sua rotina normal, não faça nada diferente, né, filha, nada Uhum. diferente. Então, porque é bem perigoso qualquer coisa que você for fazer que seja fora do que você já planejou, Uhum. né. Isso, evite álcool nesses dias, Isso. evite entrar em contato com pessoas que tu sabe que te deixem mais ansiosas, Porque a impulsividade né. pode aumentar ainda mais. Evitar ficar rolando as redes sociais, né, Isso. porque a gente fica mais vulnerável ali também para se comparar, né, Uhum, aqui eu não tô bem, tem outros que estão super bem, né, uhum, então acho que, evitar contato com pessoas mais pessimistas, mais negativas, uhum, né, enfim, eu acho que é fazer o que tem que ser feito e buscar te acolher, te acalmar, né, uhum. te Sim. recolher, né, e nada como uma noite no meio, né, nada como Aham. dormir bem para o outro Exato. dia ser diferente, Uhum. né. Então é um dia que a gente precisa ter mais atento, né, mais observando as nossas emoções, acolhendo elas e evitando, né, fazer situações diferentes da tua rotina, o básico bem feito Exatamente. e isso, né. Uhum. É interessante também a gente entender que por a nossa realidade estar deturpada, é importante que a gente não fique tentando detectar coisas ameaçadoras, né. Fica ali, o que que pode estar dando errado? O que que a pessoa está pensando de mim? Será que o jeito que ela falou então ficar detectando possíveis ameaças, porque, tu já tá teu cérebro já está estressado. Então, cuide com isso, né, com esse estado de ficar interpretando e pensando e muito tempo dentro da sua mente, porque isso pode te ajudar, né, pode ser que pode atrapalhar teus relacionamentos interpessoais, a tomada de decisão. Então, entender que a realidade está deturpada, então não fique tentando detectar essas ameaças, simplesmente deixa o dia passar, né, entenda que ele vai passar, vai demorar, pode ser que demore mais que qualquer outro dia. Justamente Uhum, por não estar bem. Quando a gente não está bem, a gente quer que passe logo e parece que não passa. Mas nada como uma boa noite de sono, que nem tu falou, né, Fê, pra limpar de novo. uhum. E aí a gente tem que cuidar pra ter uma boa noite de sono. A gente quer que passe logo, porque a gente quer se livrar do sofrimento, né, Jéssica, e tudo bem querer se livrar, isso faz Sim. parte, né, mas o problema é quando a gente só quer se livrar, só fica ruminando, fica racionalizando, né, e não fica buscando entender o que que eu posso aprender com essa experiência, né, como eu posso evoluir, como eu posso me acolher, né, e eu acho que também uma forma de se conectar com a dor também é poder colocar, né, no nosso dia ingredientes que são importantes para nossa vida para diluir a dor, né. Então, se eu estou aqui com um copo cheio de dor e eu quero que essa dor passe, eu posso diluir essa dor, né, e quando eu falo diluir, é acrescentar nesse copo experiências que são prazerosas, que são satisfatórias, né, que me Uhum. acolhem, que me acalmam, Exato. né. É uma Uhum. forma de se conectar com a dor, mas também diluir ela, né, a Uhum. partir do momento que a gente aumenta coisas que são importantes, Uhum. né, para nossa vida. Exato, Fê. E agora, né, falar sobre sofrimento, imagina se a gente passa o tempo inteiro, a vida inteira lutando contra, né, e querendo fugir, evitar sofrer, evitar a dor, evitar o sofrimento. A gente nunca vai conseguir olhar pra ele de uma maneira mais íntima. Porque eu tô sempre lutando contra ele, eu tô sempre fugindo dele. Eu vou criar uma relação de fuga a vida inteira. Vai ser cansativo essa relação que eu vou ter com ele, né? Seja com ansiedade, seja com medo. Vai ser uma relação muito ruim. Porque ele vai se tornar cada vez mais incomodativo pra mim. Ele vai fazer cada vez mais barulho. Ele vai crescer cada vez mais. E aí vai ser mais difícil eu fugir dele. E vai limitar a tua vida, Uhum. né, tu vai Sim, botar o medo, a dor como protagonista, eles vão né. ser os protagonistas, né. Uhum, uhum. E eu vou ficar ali fugindo a vida inteira e vai ser uma vida cansativa e distante dos meus valores, distante de coisas que eu gosto de fazer. E até de eu poder experienciar o que que de fato faz sentido
né? Porque eu vou estar tão preocupada em fugir do sofrimento, porque se a gente for pensar, a vida é sofrimento. Vai sempre existir. Se eu vou estar sempre fugindo dele, em que momento que eu vou estar olhando para os meus valores? Em que momento que eu vou estar olhando para conseguindo desfrutar das coisas boas da vida para mim? E aqui a gente tá falando só de prazer, né, Fê? Mas a gente tá falando de, daqui a pouco, se aproximar um pouco mais daquela pessoa que você gostaria, de poder curtir uma tarde com seu filho, de poder fazer coisas que brilham nos seus olhos, que você gostaria de fazer. Mas, por não conseguir lidar e aceitar que a ansiedade vai estar ali, acaba gastando muito tempo pensando nela como uma coisa horrível. Que ela não pode estar ali. Só que ela vai estar ali. E agora? E aí olhar para a ansiedade, por exemplo, olhar para o medo ou para qualquer outra emoção que possa no momento estar sendo desagradável e pensar o que que essa ansiedade, o que que esse medo fala do que é importante para mim, Sim, né? Como perfeito. se fosse uma moeda. Tem os 2 lados. A Uhum. dor, vamos falar do valor, né? Sim, isso. É isso, né? A ansiedade e do outro lado da moeda tem essa ansiedade fala de coisas que são importantes para mim, né? Então, ao invés de eu focar apenas na emoção, na ansiedade e fugir, né, daquilo que é importante, eu posso me conectar com o outro lado da moeda, Uhum. né, entendendo por que ela se faz presente, o que isso fala sobre mim, sobre aquilo que importa, né? Uhum. Aham. E isso, na teoria, né, eu digo sempre aos meus pacientes que na teoria é lindo, né, e parece fácil, mas a gente sabe como é difícil, né? Uhum. Fazer o paciente resgatar os seus valores, engajar nos seus valores, né, engajar em Uhum. ações comprometidas em direção aos seus valores, é algo difícil, Muito. requer prática, requer experienciar. Hum. E a gente precisa estar com o sofrimento para poder identificar valores, que foi o que tu trouxe agora do Uhum. exemplo. Porque senão, a gente não tem como saber que caminho que eu vou, que caminho eu quero ir. Tem tantos caminhos, né? E Uhum. nesses dias ruins, especificamente, em que a gente tá mais bagunçado mentalmente, tudo fica mais bagunçado, né? Então eu tenho que cuidar e saber o que de fato é importante para mim, o que vai me ajudar nesse dia. Não o que vai dar um up ou deixar, né, você feliz nesse dia, né? A gente tem que diferenciar as coisas. Uma coisa é estar feliz, estar empolgado, sentir prazer. Outra coisa é tá ok, dá pra passar o dia, tá bem, eu tô conseguindo ter noção das coisas, ter percepção das coisas. Eu vou fazer isso porque eu sei que é importante, tá um pouquinho mais racional pra poder Uhum. ter um dia ok, ter um dia sem prejuízos, né. Então cuidar com essa diferença, porque tu não vai ficar extremamente feliz nesse dia necessariamente, vai ser muito difícil isso acontecer, mas respeitar a sua dor, olhar para o seu Uhum. sofrimento como algo E ok. por isso a importância do autoconhecimento, né, Jéssica, assim, Sim. para conhecer os desencadeadores, assim, os gatilhos, né, identificar também aquilo que é importante, né, reconhecer seus padrões, muitas vezes de comportamento, de pensamento, né, de reação Sim. àquelas emoções desconfortáveis, Uhum. né, porque todas as emoções, sejam elas positivas ou negativas, elas têm um propósito, elas têm Uhum. uma mensagem, Uhum. né. É, agora tu falando isso me fez lembrar dos gatilhos, né. Tu já Uhum. citou rapidamente, mas, o que muitas pessoas tendem a fazer? Eu tô num dia ruim, aí eu vou abrir o celular, eu já tô mal, eu tô triste, eu vou abrir o celular e vou começar a me distrair com coisas. Uhum, Distrair. Mas cuidado com o que tu tá achando que vai te distrair, uhum, porque tu pode se deparar com algo que é mais um gatilho para te deixar mais ansioso, uhum, mais triste, e aí sim, né, acaba estragando mais ainda o seu dia, que tu tá tentando fazer com que ele passe. Mas pode ser uma fuga, né, aquela coisa, eu vou pro celular para me distrair, para fugir um pouco dessa realidade que não tá boa. Mas o celular, né, as redes sociais, a gente sabe que a internet ali é terra de ninguém e a gente pode acabar, vendo e assistindo coisas que não são saudáveis. Então, já que tu quer ir pra internet, de repente vai na página de uma pessoa que poste coisas, boas a respeito disso, que vai te ajudar sobre saúde mental, postando um conteúdo que vai agregar pra ti nesse dia, que vai te deixar mais calmo, que vai te ensinar a passar por um dia ruim, que vai te ajudar de alguma maneira. Porque uhum. senão pode aumentar ainda essa dor, aumentar ainda esse desconforto. É, acho que é dias que tu não está bem, é como se tu estivesse conversando com um amigo, com um familiar, com alguém que tu ama, né. É poder dizer pra ti: "O que que eu preciso hoje?", né.
Uhum. Como eu posso ser gentil comigo hoje? O que Isso. eu estou precisando hoje? Né, poder ter esse olhar mais autocompassivo, né, mais acolhedor, menos crítico, porque quando a gente não está bem, né, muitas vezes a gente fica mais duro, mais autocrítico, Muito né, mais. então não é o momento para isso, Uhum. né. Pensa, o que eu faria se fosse um amigo aqui na minha frente, Uhum. né, eu perguntaria para ele o que que ele está precisando, como eu posso ajudar, né, como ele vai se sentir melhor, o que que ele pode fazer e às vezes é um comportamento, uma atitude mínima, Uhum. mas que gere um conforto, um acolhimento, um Uhum. bem-estar. Uhum. Isso faz todo sentido, é muito Hum. importante, Fê, porque nesses dias a gente tende a ficar mais crítico mesmo. Uhum, E esse exercício de tentar, né, falar com um amigo para tentar ajudá-lo é um exercício bem legal e geralmente a gente não consegue acessar isso, né, ter essa ideia ou se colocar nesse papel, justamente porque a gente está muito estressado, a gente está muito emotivo nesse dia. Hã, então entender que é importante pegar leve consigo. Pegar leve. Porque se o teu crítico, as suas narrativas antigas estão ali, querendo que tu vá, que tu faça, dizendo que tu não pode estar assim, o que que tá acontecendo? Tem uma coisa muito estranha contigo, só tu que tá assim, tá com um problema grave. O que que vai acontecer? Tu vai piorar. Tá te grudando com essa narrativa, né. E aí sim que as coisas vão piorar, vão por água abaixo. Então, pegar leve consigo, ser autocompassivo, que eu sei que é treinável, né, eu uhum, digo de novo, tem coisas que a gente fala que: "Ai, é lindo", mas, na teoria é coisa mais linda. Mas tem que praticar, gente, não adianta. De que maneira que tu tenta ser autocompassivo contigo? uhum, Né, às vezes eu falo assim, os pacientes às vezes quando trazem as mesmas demandas, assim, e eu percebo a irritabilidade às vezes, uhum, eu pergunto: "Tu tá tentando fora de sessão, de alguma maneira?" uhum, E eu sei que é difícil de tentar. Mas: "Ah, não tô. Muita coisa, vida corrida e tal." Pois é, a gente tem que cuidar pra não ficar enxugando gelo também, sabe. uhum, Porque a gente tem o nosso papel, a nossa responsabilidade de tentar fazer por nós, assim como a gente faria por um amigo. uhum, Muito fácil quando a gente pensa em fazer por um amigo. Mas quando é pra gente, tudo se torna difícil, a gente nem sabe por onde começar, mas a gente tem que saber, aprender. Então, pegar leve, fazer o que der. O que que eu posso fazer? Fazer mais do mesmo. Por exemplo, eu gosto de ir lá na academia, eu sei que me sinto bem dando uma caminhada de repente. Então faz mais. Vai entrando num processo de desligar o teu sistema para ir dormir mais cedo, para cansar mais, para chegar lá por volta do final do dia, início da noite, tu já tá mais cansado. Vai desligando o teu sistema, faz mais do mesmo. Leia mais aquele livro, fique mais tempo na academia, faça mais aquele exercício que tu gosta de fazer. Porque talvez tu não esteja motivado para ir na academia, obviamente que não, mas vai na academia e faz só aquele exercício que tu gosta, mais vezes dele, uhum, né? Porque tu foi. Isso uhum, vai transformar de alguma maneira aquilo. uhum. Se aproximar do que tu já sabe que tu gosta. E aí fazendo pode vir a motivação e a vontade de continuar ali, né, de desafiar Exatamente. mais, Sim. né, e isso envolve também no humor, melhora o humor, a Uhum, energia, a disposição, uhum. né. Exatamente. Tu vai estar em contato com pessoas também, que eu sei que é um dia que eu, pelo menos quando eu não tô muito bem, eu não tenho muita vontade de entrar em contato com pessoas. Academia, por exemplo. Uhum, O lugar tá cheio de gente. Ainda mais as pessoas ficam te olhando, tem toda aquela coisa, né, que eu sei que muitas pessoas têm vergonha de ir na academia. Porque eu tô com o peso acima e tal. Tem muito disso, né. Mas, fazer o que gosta de fazer, de repente. uhum, Vai com aquela roupa, né, mais folgadinha que tu tem, vai mais discreta, faz o teu treino, né, faz mais do que tu gosta e vai pra casa. Em uhum, casa, faz outra coisa que tu gosta, abre aquele livro que tu gosta, conversa com uma amiga, ou vai fazer aquela comida que tu gosta, vai cozinhar, ou vai passear mais com o teu cachorro, fica um tempinho mais. Então, eu acho que isso, né, é ser mais racional para te ajudar a atravessar esse dia, uhum. né. Jéssica. Eu acho que a última coisa que eu ia falar é avisar as pessoas que tu já avisou, que tu já disse, né, Fê, avisar as pessoas que tu não tá num dia bom. Uhum. Avisar, porque a gen às vezes as pessoas obviamente que não vão saber, então acho que é uma coisa bem importante a gente dizer. E também, talvez, compartilhar, né, com alguém também, Isso. né, que te dê espaço, que é uma pessoa que realmente tu confia e que Uhum, te dê espaço, né, sem julgamento, uhum. né.
para compartilhar o que está acontecendo, né? Isso. É isso aí. Por mim, eu acho que finalizamos Por esse mim assunto. também, acho que as contribuições eram essas. Tá. Então, pessoal, mais uma vez, a gente vai pedir para que vocês possam se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e nos acompanhem nos próximos episódios. Um grande beijo e até mais. Beijo.